Vai gravando, olha lá, aparece gravando. Gravando. Então, bom dia, professor George. Vamos dar início ao nosso 7º ciclo. Vamos falar de isomeria, é o nosso conteúdo, tá? É o conteúdo muito frequente no Enem, então, por favor, vamos ficar atentos a esse conteúdo. Eu vou espelhar para vocês aqui um slide. Estava observando vocês na aula do professor Dimas. Eu estava aqui quietinho, olhando, fiquei caladinho, não disse nada. Né? E ele perguntou, Elaine? Elaine? Mas era eu. Na verdade, eu errei, eu entrei errado, né? Eu achava que era aquela hora a aula. E aí eu baguncei a gravação dele, eu acredito. Depois eu vou falar com ele e pedir desculpa. Então vamos aqui, crianças. Vamos espelhar, vou parar aqui essa, porque eu preciso espelhar o que interessa, que é justamente a janelinha, pronto, tá aqui. Kathleen Turner. Oi, George. Tudo bem, Kathleen? Tudo. Cadê a Raquel, hein? Você sabe da Raquel, sabe? A Raquel estava em São Luís. Luiz Gonzaga. Aí eu acho que ela vem pra cá, pra Teresina. Não sei. Sentindo falta dela. Então, gente, isomeria. O que vem a ser isomeria? Iso, igual, né? Meria, fórmulas. Então, nós vamos ter aí a questão de que é isso? Que cobrança é essa? De elementos que possuam as mesmas fórmulas moleculares, mas que se diferenciam em suas estruturas, né? Vão ter estruturas totalmente distintas, porém, as suas fórmulas moleculares são as mesmas, tá? Fórmulas moleculares são as mesmas. Essa é a principal diferença aí quando se trabalha com isomeria, tá? Tem elementos com as mesmas fórmulas moleculares, mas com estruturas diferentes. Então, vou mostrar aqui a definição, né, em relação a esse slide que eu trabalhei para vocês. Observe aí esses compostos, nós temos aí carbonos, hidrogênios e oxigênios, e nós vamos formar duas estruturas distintas, né, ó, duas estruturas totalmente diferentes. Mesma fórmula molecular, 2 carbonos, 4 hidrogênios e 1 oxigênio, né? 2 carbonos, 4 hidrogênios e 1 oxigênio, eles apresentam a mesma fórmula molecular, tudo bem? E isso é a isomeria, né? Isso é isomeria. Você nota que as fórmulas moleculares são as mesmas, mas as estruturas são totalmente diferentes. Então, nós vamos entrar na parte da química, onde a imaginação de vocês é primordial para o desenvolvimento, porque você vai ter que imaginar a molécula, você vai ter que destrinchar essa molécula através da sua forma molecular para poder dizer se um composto é isômero de outro. Então, eu só digo isso, que um composto é isômero de outro quando eles possuem a mesma forma molecular, quando eles têm as mesma quantidade de carbono, mesma quantidade de hidrogênio, de oxigênio, enfim. O que tiver presente na cadeia tem que ser igual para ser considerado isômero. Então, o primeiro fator a ser feito, a ser atentado a vocês, é observar se eles possuem a mesma quantidade, se eles possuem a mesma fórmula molecular. Ok? Então, só é isômero se tiver a mesma fórmula molecular em ambos os compostos que estiverem sendo analisados, tá? Que estiverem sendo analisados. Deixa eu só fazer uma coisa que eu não fiz, fazer a minha chamada, né? A Amanda já falou comigo, então a Amanda está presente. A Ana Clara também falou comigo. Segue o líder, também está presente. A Ana Clarice também falou comigo. A Kathleen também falou comigo. O Mouzinho não falou comigo. Está presente, Mouzinho? Mouzinho, cadê você? Ei, Mouzinho, cadê você? Está presente? Não respondeu, eu vou aguardar alguns segundos. Gildácio. O Gildácio também não falou comigo. Está presente, Gildácio? Presente, tá. Professor. Presente. O Eri Anderson, o vulgo Lourim, está presente? Presente. É pratinado, né, que ele disse agora, mas Lourim não. Cromado. Ah, é cromado, perdão, cromado. O
O João Neto, também conhecido por Raimundo, ele está presente? Ele não respondeu, não digitou, então... Ah, tá certo. Camille falou comigo, Camille nunca falta, Marcos também falou comigo, Marcos também não falta, Maria da Glória também não falta, né? A Macena também, a Macena teve alguns problemas, ela falando para mim, né, que tá com problema, mas ela tá presente aí. Tá, Macena, está presente? Tá, Macena, está presente? Macena, presente, Macena. Mariana, ela tá presente, da Mariana, está presente? Está presente? A Simira está presente. E o Sérgio, cadê o Sérgio? Sérgio, o desenhista. A Mariana disse que está presente. E o Sérgio? Cadê você, Sérgio? Oi. E os desenhos, Sérgio, cadê? Nunca mais. Desenho o Leonardo. Eu vou desenhar o Leonardo bem aqui, ó. Quer ver? Ó? Você vê como eu sou bom de desenho. Vou desenhar o Leonardo. Aí depois você me dá uma nota aí. Eu só não faço é postar. Ah, tá certo. Vou desenhar o Leonardo aqui, ó. Pronto, né? Ficou muito parecido. Desenhar o Leonardo. Gente boa demais o Leonardo. Quando eu olho para ele, eu fico muito feliz. E depois eu digo por quê. A aula é gravada. Vamos voltar para o que interessa. Então, a chamada está feita. Hoje nós temos 17 alunos aqui, né? 17 alunos presentes. Então, os que faltaram hoje já perderam o qualitativo. Os que faltaram hoje já perderam o qualitativo. Vamos prosseguindo. Vamos prosseguindo. Essa é a definição. Os compostos aqui, ó, álcool e o composto éter são isômeros porque possuem as mesmas quantidades, né? Ó, veja, temos 2 carbonos, né? Temos 5, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Mesma coisa acontece aqui com o éter, não é isso, ó? 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, então são isômeros. Possui aí a mesma forma molecular, vão ser diferentes, né, no caso aí nas suas estruturas, né, e nós definimos isomeria dessa maneira, tá? Então, como pode ser classificada a isomeria? A isomeria é classificada dessa maneira. Nós temos 2 tipos de classificação. Nós temos a plana ou constitucional, a espacial ou estereoisomeria, né? Nós temos essas 2 maneiras de classificar. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar todas as planas. Vamos falar de todas as isomerias planas, que é justamente aí a isomeria de cadeia, de posição, a isomeria de compensação ou metameria, a isomeria de função, né? E a tautomeria ou dinâmica, que eu vou falar também para vocês. Note só que essa de cadeia, ela pode também ser chamada de cadeia ou no caso aí, a representação de um anel, né? Esse anel pode ser o núcleo, que geralmente não é considerado aromático. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. É isso? Então, isomeria de cadeia, isomeria de posição. Essa posição nós vamos ver que pode ser a posição tanto de um grupo funcional, a posição tanto de uma insaturação ou de uma ramificação. Nós vamos notar, primeiro, que se são isômeros, se não são, se tiver faltando um hidrogênio, um carbono, um oxigênio, né, nas moléculas que eu estiver fazendo aí as comparações, não vão ser isômeros. Se eles tiverem as mesmas quantidades, são isômeros. Agora eu vou ter que classificar que tipo de isomeria que cada um tem. Pode ser isomeria plana ou espacial. Na plana eu tenho essas daqui. Cadeia, posição, composição, no caso aí compensação ou metameria, função, e a tautomeria. Vamos trabalhar especificamente. Não posso esquecer aqui da espacial, né? Que é a geométrica e a óptica. Essas, elas são um pouquinho mais complicadas, que exigem um pouquinho mais de paciência para poder trabalhar com elas, tá bom? Essas daqui da plana, né, plana ou constitucional, elas são mais fáceis de assimilar, que é, ó, isomeria de cadeia ou núcleo. Quando você tem uma cadeia fechada, que tem até um exemplo aqui, você considera como sendo núcleo. Se você estiver fazendo a comparação de cadeias fechadas para saber se são isômeras, você vai dizer que é isomeria de núcleo, né? Isso que corresponde à mesma questão de cadeia aberta, cadeia fechada, cadeia simples ou cadeia ramificada, né? Cadeia saturada ou cadeia insaturada, sendo que elas tenham a mesma quantidade de elementos, eu posso fazer aí a classificação dessa isomeria como sendo isomeria de cadeia. Vamos ver esse exemplo aqui, vamos analisar esse exemplo.
Você nota que, primeiro, se eu perguntar para vocês se são isômeros, vocês vão ter que ver quantos carbonos, quantos hidrogênios existem em cada um. Nesse caso específico, você vai ver que eles são isômeros que têm a mesma quantidade, tanto de carbono quanto de hidrogênio. Então, vamos lá. Veja aí, ó. É quando os isômeros pertencem à mesma função química, mas possuem cadeias carbônicas diferentes. Nesse caso aqui, ó, você vai ver que a fórmula química é a mesma, mas as suas cadeias são diferentes. Uma é ramificada e a outra é linear. Uma cadeia é ramificada e a outra é linear. Então, que tipo de isomeria eu tenho? Nós temos aí a isomeria de cadeia, né? A diferença dos dois vai estar justamente na cadeia que cada um se comporta no espaço. Especificamente, nós temos essa cadeia ramificada e essa outra que é a cadeia linear. Não é isso? Ó? Ambos são hidrocarbonetos e possuem cadeias carbônicas diferentes. Uma é ramificada e a outra é linear. Por isso que é isomeria de cadeia. Vamos ver um outro exemplo. Ó, essa daqui, ó, é núcleo, né? Ó. Só que não é aromático. Não esquece. Essa isomeria de núcleo não é um aromático. Ok? Então, vamos aqui. Nesse caso específico, essa daqui também vai ser isomeria de cadeia. Volto a bater nessa mesma tecla. Vou bater sempre nisso. Observa primeiro se são isômeros. Veja se eles possuem as mesmas quantidades de elementos. Se são isômeros, vão ter as mesmas quantidades. Daí, depois que você classifica como isômero, você vai dizer que tipo de isomeria tem. Nesse caso específico, dessa cadeia aqui, vai ter a isomeria por ter uma cadeia fechada e a outra é aberta. E se você for observar, ainda tem uma saturada e a outra é insaturada, né? Mas, de qualquer maneira, você já viu que as cadeias são diferentes. Fórmulas moleculares iguais, com cadeias diferentes. Então, nós temos isomeria de cadeia. Isomeria de cadeia. Tudo bem? Deu para entender o que eu falei aqui? Deu para entender sobre essa isomeria? Sim ou não? Sim ou não? Pessoal, vocês estão tão calados hoje. O que é que está acontecendo com vocês, hein? Vocês querem conversar? Vocês querem parar um pouquinho para conversar? Querem ou não? Se vocês quiserem conversar, eu estou à disposição. Tá? Porque vocês estão muito parados. Vocês são pré-vestibulandos. Eu estou trabalhando com vocês no nível de vestibular. Então, eu preciso ter o feedback, eu preciso saber se vocês entenderam o que eu acabei de falar, para poder prosseguir, porque eu não posso só jogar conteúdo. A Camille sempre me dá o feedback, né? Mas eu preciso, não estou só relacionando a Camille, não é só a Camille, é todos vocês. Então, eu preciso que vocês me deem esse feedback, vocês me digam se estão conseguindo assimilar. Se vocês não conseguirem assimilar, vocês vão ter dificuldade. E se vocês vão ter dificuldade, a dificuldade de vocês é a minha. Né? Então, vamos lá, vamos dar as mãos, vamos nos ajudar, ok? Deixa eu prosseguir, tá? Deixa eu prosseguir. Então, já que vocês entenderam essa questão da cadeia, né, da isomeria de cadeia, vamos prosseguir. Vamos lá, nós temos outras isomerias para ser trabalhadas, né? Vamos ver aqui, ó. Isomeria de posição. Como eu falei para vocês, na isomeria de posição, vocês vão relacionar. Façam a relação, observe a posição. Primeiro, qual é o primeiro passo? É verificar se os compostos são isômeros. Verificar se eles possuem a mesma quantidade, né, de elementos. É fazer essa verificação. Verifique se eles possuem a mesma quantidade. Se tem a mesma quantidade, aí você vai classificar. Quando a gente está falando de posição, isomeria de posição, ela tem um pequeno problema para muitos. Porque quando a gente vai falando de compensação ou metameria, as pessoas vão confundir com isomeria de posição. Nós só podemos classificar como sendo isomeria de posição quando ocorre a modificação, né, na posição de um grupo funcional, ou de uma insaturação, ou até mesmo de uma ramificação. Se eu tenho dois compostos, verifico que eles são isômeros. Fiz essa verificação, são isômeros. E agora? Eu verifico que eles possuem as posições diferentes, tipo 1-ol, 2-ol, né? Ou 2-eno, ou 3-ino, enfim. Se eu verifico a modificação
das posições, eles vão ter a mesma nomenclatura. O que é que vai ser diferente? A posição de um desses grupos, do grupo funcional, da insaturação ou de ramificações. Então, se modificam e são isômeros, eu vou classificar como sendo o quê? Isomeria de posição, que é o nosso exemplo aqui. Veja, o que é que vocês notam aqui? Bora lá, agora eu quero participação. Vamos fazer valer esse qualitativo que eu estou dando para vocês. Eu quero participação. Por onde é que eu vou contar essa cadeia carbônica? É pela direita ou pela esquerda? Pela direita ou pela esquerda? Professor, o senhor é muito gente boa. Muito obrigado, mozinho. Eu também considero você uma pessoa de um bom coração. A Camila está dizendo aqui que é pela esquerda, tá? Pela esquerda, né? Começa contando aqui, ó. Então, seria carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4. Não é isso? Que aí o nome dele seria como? É but. Então, seria... Posso colocar direto, né? O buteno, não é isso? Poderia colocar direto aqui, né? Buteno. Quando eu coloco só assim, quer dizer, tem no livro mais antigo que vai colocar assim, um buteno. Que está dizendo que está no carbono 1, né? Quem? A insaturação. Tá vendo? Mas se eu for olhar para cá, tanto faz eu fazer a contagem da direita ou da esquerda, porque está bem aqui no meio, né? Ó. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4. Ó. Carbono 1, 2, 3, 4. Então, veja que agora a dupla está no carbono 2. Então, aqui ficaria, como eu coloquei daquele jeito, vou colocar aqui 2 buteno. Ó. Vou colocar da maneira antiga. Como é que seria na maneira atual? Não seria o 2 bem no meio, né? Ó. Seria o 2 aqui no meio. Então, observe que pelas posições, né, ó, houve a mudança. E eu vejo que são isômeros, porque a forma molecular deles vai ser a mesma. Então, o que foi que mudou aqui? A posição de quem? Da dupla ligação do EN, né, ó. Houve essa mudança. Ele saiu do carbono 1 para o carbono 2. Então, isso é isomeria de posição, tá? Isso é isomeria de posição. Veja que tem a mesma forma molecular, mas o que modifica um do outro é a posição da insaturação. Essa com grupo funcional, veja aqui, ó. Essa com grupo funcional. A contagem também vai ser o mais próximo possível disso daqui, né, ó. 1, 2, 3, 4. Não é isso? É o mais próximo possível. Tá vendo o grupo funcional álcool aqui, não é, ó? Isso é um álcool. Então, se eu for colocar o nome aqui, vai ficar o quê? São 4, então é o but, não é isso? Ó? But são de 4, né? 4 carbonos. Que tem ligações simples entre eles. A posição desse carbono ali é a posição 2, né? Ó? E a terminação ol, para indicar a presença do álcool. Então, é o butan 2-ol, não é isso? Ó? Butan 2-ol. Aqui nós já vemos que ele inicia no carbono 1. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4. Então, está aqui no carbono 1. Ok? Está no carbono 1. Então, a gente vai chamar butanol. Né? Butanol. Ok? Então, vimos que houve a modificação na posição da função. Então, se a função mudou, vocês lembram até daquela questão da prova que eu mostrei para vocês, da abelha rainha e da abelha operária, que uma saía do carbono 9 para ir para o carbono 10. Ali é questão de posição, né? Seria isomeria de posição. Né? Em algumas discussões de questão, que é uma questão do Enem. Aquela questão do Enem tem muita divergência, porque colocaram lá que a função que estava relacionada era a função estrutural, ou seja, era a cadeia, tá? Especificamente, muitos professores levaram em consideração essa isomeria aí, no caso de posição. A posição mudou. A quantidade de carbonos, hidrogênios, oxigênios era a mesma. O que foi que aconteceu? Mudou a posição da hidroxila. Ela saiu do carbono 9, que é justamente o que representa a abelha rainha, para o carbono 10, que representa a abelha operária. Então, um diferencia do outro pela posição da hidroxila, que é justamente aí a isomeria de posição. Tudo bem? Quando
os isômeros pertencentes à mesma função química, mais diferentes na posição de um substituinte, nós chamamos de posição, tá? Não é só isso daqui, não é só esse substituinte em saturação, mas o grupo funcional também, ok? O grupo funcional também, não se esquece disso, tá? Não, por favor, não esqueça dessa informação, para não confundir com cadeia, tá? Para não confundir com cadeia. Vamos falar de compensação ou metameria. Crianças, metameria, que é como eu aprendi quando mais jovem, é heteroátomo. Eu vou ter um heteroátomo presente. Não é isso? Ó? Tem um heteroátomo. E quando eu tenho um heteroátomo, a gente remete muito ao oxigênio, não é? Ó? Eu tenho um heteroátomo presente na cadeia, significa esse metameria. Só para vocês lembrarem disso, tá? Então, se eu... rapaz, bagunçou, foi tudo aqui. Eu vou botar o acento aqui, foi de uma vez. Mas tudo bem. É um heteroátomo. Então, quando você fala de heteroátomo, você lembra muito disso, não lembra? Você lembra muito disso. Uma cadeia carbônica com oxigênio no meio, não é? Ó, e uma outra cadeia carbônica, um éter. Você lembra muito do éter, né? Quando fala de heteroátomo. Porém, eu também tenho um éster, tá? Ó. Também tem um éster considerado como um heteroátomo, que seria COOR, não é não? Que agora a cadeiazinha também tem um éster. Mas eu não posso esquecer da amina secundária, tá? Nosso conteúdozinho passado foi justamente falando sobre nitrogenados. Então, a amina secundária também faz parte de um heteroátomo. Então, nós temos aqui essas possibilidades para se relacionar a esse tipo de isomeria, tá? Compensação ou metameria. Nós temos aí essas possibilidades. Oxigênio, né, com éter, o éster, que é o outro fator, e a amina secundária. Por favor, não esquece disso. Qual é a diferença, então, professor? Como é que eu não vou confundir metameria ou compensação com isomeria de cadeia? Como é que eu não vou confundir? E se eu for observar aqui essa molécula aqui chama-se o quê? Etoxetano. É o etoxetano aqui, não é? É um éter, não é isso? É um heteroátomo. Então, etox, aí mas ficou ridículo esse T aí. Etano, que é agora a cadeia carbônica que eu vou representar do lado. Etoxetano. E o outro aqui vai ser quem? Vai ser o metoxpropano, né? Ó. É o metox. Isso daqui tudo é conteúdo que nós já vimos. Então, metoxpropano. Metoxprop, que é a cadeia que eu estou formando no final aqui, ó. Propano. Pronto. Olhando para os dois, o que vocês observam? Que essa hidroxila, ela saiu daqui do meio para ir para cá, para a ponta, não foi? Ó? Tem gente que vai marcar nas provas, né, ou nos simulados, ou mesmo no próprio Enem, vai dizer que isso daqui, o que ocorreu com os dois, que são isômeros, né? Primeiro fator é verificar que são o quê? Isômeros, ou seja, a forma molecular deles vai ser a mesma. Eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Então, vou colocar aqui, ó. C4, tenho 4 carbonos. Ó, tenho 4 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, 6, 7, 8, 9, 10, não é isso? Ó? Tenho 10 hidrogênios aqui. 10 hidrogênios e um oxigênio. Vou botar só um oxigênio aqui, ó. Pronto. A forma molecular é a mesma para os dois. O que é que elas estão se diferenciando aqui nessa posição, não é? Ó, aí o cara vai dizer, é posição. Pá, acertei. Errou. Nunca confunda compensação ou metameria com posição. Gente, se eu tenho heteroátomo, nas moléculas, eu já garanti que elas são isômeros, né, que elas têm a mesma quantidade de elementos, esse movimento dos heteroátomos não é posição, é metameria. É metameria. Se eu tenho heteroátomo, é metameria. Simples assim, tá? Se eu tenho heteroátomo, eu tenho metameria. Ponto. Não perca tempo. Não perca tempo. Observou a presença do heteroátomo? É um éter, é um éster. Ou uma amina secundária, você já marca. Heteroátomo, não tem como errar. Compensação ou metameria.
compensação ou metameria. Vamos ver o exemplo aqui do éster. As quantidades são as mesmas. Como é que seria essa nomenclatura desse éster aqui da esquerda? É 1, 2, 3, né? Então, é o etanoato. Etanoato, lembra que é o ato, né, no final. Etanoato de quem? Ficou ridículo aqui, mas não tem nada não. Etanoato de metila, não é, ó? Etanoato de metila. Etanoato de metila, não vou mais conseguir escrever esse outro, que é muita coisa, né? Aqui vai ser... Não, perdão, o etanoato é esse daqui, desculpa, eu confundi, ó, que são 2, aqui é propanoato, acredito que a Camila devia estar bem me corrigindo aqui, né? É propanoato, tá? Propanoato, esse etanoato é daqui, tá bom? Só para fazer essa ressalva. Aqui é o próprio, ó, 1, 2, 3, aqui é o propanoato de metila, e aqui eu confundi, é etila, né? Vou tirar esse M aqui, ó. Pronto, etanoato de etila, que é um etzinho aqui no final. Pois bem, eu estou vendo o quê? Que aqui tem o quem? Eu tenho um heteroátomo, tá vendo? Ó? Ei, olha o heteroátomo aqui, ó. Olha o heteroátomo. O que é que você nota com eles? O que é que você nota com o heteroátomo? Que ele estava bem aqui, né? Ó, e agora ele está mais afastadinho, não é? Ó? Ele estaria bem aqui no comecinho, então agora ele está mais afastado. Não é verdade? Então, quando isso acontece, não é posição. Não é posição. Não é isomeria de posição. É o quê? É metameria. Metameria. E é a definição dessa nomenclatura ou simplesmente a isomeria do que nós estamos trabalhando. Espero que tenha ficado entendido isso daí, tá? Vamos prosseguir, deixa daqui passar pronto. De função, função ou funcional. Eu vou ter as mesmas quantidades, mas vou ter funções diferentes. Anote os pares aí para funções, para isomeria de função. Os principais é álcool, eu vou só falar, tá? Não vai dar para escrever. Os principais, nosso livro tem essa informação, mas nos principais, nós temos quem? Álcool e éter. Pode anotar aí do ladinho aí no papelzinho, ou até mesmo no livro, se precisar. Quando estiver falando de função, né? De isomeria de função. Nós temos álcool e éter. Nós temos ácido carboxílico e éster. Nós temos aldeído e cetona. Repetindo, álcool e éter, ácido carboxílico e éster, aldeído e cetona. Professor, como é que eu faço com as aminas? As aminas é difícil, porque você não vai conseguir fazer um isômero de amina com amida. Né? Amina, a não ser que você tenha a presença de oxigênio, aí sim é outra coisa, né? Mas é difícil fazer isomeria direta com elas na função. Eu posso fazer com a amina primária, com a amina secundária e terciária, é outra coisa, né? É outra coisa. Mas você está vendo que os pares são diferentes, um álcool e um éter, um ácido carboxílico e um éster, um aldeído e cetona. Eles encaixam muito bem, né, em relação às contagens e o tipo de elementos que vão ter nessa molécula. Então, esses são os principais isômeros de função que vocês precisam ter anotadinho no cérebro de vocês. Cabecinha de vocês não pode esquecer nunca dessa informação. Então, voltando aqui. Vamos voltar para cá. Éter, tá vendo aqui, ó? Éter e álcool. Ah, professor, aqui é metameria, porque eu estou vendo aqui um heteroátomo. Não é, crianças. Eu estou comparando esse elemento com esse. Estou fazendo uma comparação dos dois. Estou fazendo um comparativo aí. Então, o que é que eu faço? Eu conto quantos elementos tem e verifico se a forma molecular bate. Vai ser a mesma. Nesse caso específico, sim. Qual é a diferença que eles têm aí? São os grupos funcionais. Esse é álcool e o outro é um éter. Então, é o quê? Isomeria do quê? Isomeria de função ou funcional. Né? Função, funcional é a mesma coisa. Ou o ácido carboxílico e o éster. São justamente os pares que eu falei para vocês. Não é? Ó? Ácido carboxílico e éster. Se você for ver, se você for dar uma olhadinha, ó, eles praticamente trabalham de maneira reversível, né? Se aqui ocorrer um processo com álcool, se eu adicionar água, quebra e volta para o ácido. Então, é um processo reversível, não é isso? Você observa aí, eles têm as mesmas quantidades. Posteriormente, eles vão se diferenciar em quê? Nas funções.
Essa aqui é a função ácido carboxílico, meus amados. Essa é a função ácido carboxílico. Aqui é a função éster. Aqui é a função éster. Então, eles têm as mesmas quantidades molares, eles têm a mesma forma molecular, estão se diferenciando aonde? Nas funções, né? Então, a isomeria de função ou funcional. Isomeria de função ou funcional. Tudo bem? Deu para entender essa daí? Deu para entender? Espero que sim. Vou prosseguindo. Enquanto vocês disserem que não ou que sim, eu estou prosseguindo, tá? Estou prosseguindo. Vamos para a última da plana, né? Do que nós vimos da plana ou constitucional. Vamos para a última, que é essa chamada de tautomeria. Na tautomeria, você só tem essas duas possibilidades. A chamada tautomeria ceto-enol, né? Lembrando que o enol é o quê? É uma carbonila ligada ao quê, gente? A um carbono insaturado. Isso aqui é um enol. Isso é um enol. Por favor, não confunda com álcool. O álcool é isso aqui, gente, ó, ligações simples, né, ó. Isso é álcool. Ligações simples, onde eu vou ter a carbonilazinha ligada aqui. A carbonila não, perdão. A hidroxila, tá? A hidroxila ligada aqui, ó. Ok? Isso é o álcool. Esse é diferente desse, tá? Não confunda. Então, se eu tenho esse processo chamado cetoenol, eu tenho tautomeria. Observe o seguinte, é tautomeria ou isomeria dinâmica, tá? Não tem aqui, mas é dinâmica. Por quê, professor? Que seria esse nome dinâmica aqui para a gente gravar? Justamente por isso aqui, ó. Vocês viram hoje, estão vendo com o dos anjos, equilíbrio químico. No equilíbrio químico, segundo a lei de Le Chatelier, que eu falei isso para vocês no ano passado. Lei de Chatelier é o equilíbrio entre o produto e o reagente. E esse equilíbrio ele se processa de maneira reversível, né? Do mesmo jeito que há o consumo do reagente para formar o produto, vai haver o consumo do produto para realmente voltar para o reagente. Então, é um processo reversível, é dinâmico, e é representado por essa seta dupla. Então, quando você se depara com questões onde tem a seta dupla, onde você detecta a presença de um enol, e no produto vai ser um aldeído, então chama-se tautomeria, tá? Chama-se tautomeria. Se você detecta a presença de um enol e o produto vai ser uma acetona, também é considerado uma tautomeria. Então, é o principal ponto de se classificar, é esse tipo de isomeria, tá? Os tautômeros é esse processo dinâmico entre enol e cetona e enol e aldeído, tá? Por que eu falei enol e aldeído e não aldeído e enol? Porque esse processo é reversível, acabei de falar para vocês. Essa hidroxila aqui, ó, nessa hidroxila, ela vai sofrer a ação desse carbono. Vou botar de outra cor aqui, para vocês notarem o que eu vou querer mostrar. É o processo de retirada daquele hidrogênio. Então, ó, esse carbono aqui, ó, ele retira esse hidrogênio aqui. Vai retirar. Quando ele retira, vai virar o quê? Um CH3, né? Era CH2, agora passa a ser um CH3. Então, quando ele vira um CH3, aqui vai se transformar numa carbonila, ó. Porque essa dupla daqui vem para cá, essa dupla migra para cá. Migrou, aqui vai ser agora uma carbonila. Aqui se transforma numa carbonila. Como saiu o hidrogênio, então ele passa a formar uma cetona. Do mesmo jeito acontece aqui, ó. Esse carbono aqui vai retirar esse hidrogênio. Quando ele retira esse hidrogênio, né, essa dupla vai fazer parte agora dessa ligação, e aqui passa a ser uma ligação simples. Então, aqui se transforma em uma carbonila, né, ó, vai se transformar em uma carbonila, e aí, consequentemente, vai haver a produção aqui de uma cetona, né, ó, produziu aqui um grupo cetona. Então, nós temos uma tautomeria. Olhou para cá, detectou o enol, verificou um produto aldeído ou cetona, é tautomeria, e é assim que nós classificamos, é assim que nós fazemos a classificação específica aí para as isomerias plana ou constitucional. Alguma pergunta? Eu tenho certeza que alguém tem alguma pergunta sobre o que eu falei. Embora eu tenha falado bem pausadamente, repetidamente, né, frisando sempre que vocês têm que verificar as quantidades dos elementos. Isso é o primeiro passo. Embora eu tenha feito isso,
Só na parte final, né, Camille? Só na parte final. Eu vou repetir então, Camille. Eu vou apagar tudo bonitinho, tá? Eu vou apagar aqui, ó, e vou repetir para você esse processo final. Nesse processo final, eu nem quero que você se atente a isso daqui não, Camille. Como é que transforma, por que que transforma. Eu quero só que você note os produtos, tá? Note esse produto aqui. Você vai estar sempre trabalhando, sempre relacionando justamente, Camille, sempre relacionando um enol, esse enol, se transformando numa acetona. Ou enol se transformando num aldeído. Quando isso acontecer, quando você classificou, eita, eu encontrei um enol aqui, e agora o enol passou a ser uma acetona, que isomeria é essa? Tautomeria. Simples assim. Detectei um enol, eita, agora o enol passou a ser um aldeído, que isomeria é essa? Tautomeria. Simples assim. O processo é que é esse que eu mostrei, né? Por que que ele virou um aldeído? Porque esse carbono tira esse hidrogênio daqui, né, ó, e a dupla agora passa a fazer parte dessa ligação para estabilizar o oxigênio, formando a carbonila, né, ó. E aí nós temos o aldeído. Do mesmo jeito acontece aqui. Carbono retira o hidrogênio, agora a dupla faz parte da ligação para produzir a carbonila e nós temos o quê? Uma cetona. Então, se o aldeído se transformou em cetona, tautomeria. Perdão, aldeído não. Se o enol se transformou em cetona, tautomeria. Se o enol se transforma em aldeído, também eu tenho tautomeria. Então, esses produtos e essa setinha aqui é o ponto principal, é o equilíbrio. Porque eu poderia fazer o processo contrário, aqui no reagente poderia ser a acetona virando enol, isso também acontece, tá? Porque a reação é direta e a reação é inversa, então ela consegue produzir os dois ao mesmo tempo. Produz os dois ao mesmo tempo, enol, cetona ou enol, aldeído e vice-versa. Tudo bem? Tudo bem, Camille? Vamos ver exemplos. Vamos partir para os exemplos. Tem exemplos aqui nesse slide. Esse slide, esse slide já está até no grupo, tá? Já está até na sala de aula. Eu vou botar a aula gravada, né? Hoje eu boto a aula gravada e o slide também, novamente, tá? Só que com o nomezinho de vocês, segundo ano, unidade primavera, aula de hoje, blá, 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 blá. Aí tá lá a aula gravada e o slide da aula. Tudo bem? Um dos isômeros do ciclo butano. Crianças, eu quero saber qual desses daí que estão escritos, de A a E, qual deles é considerado isômero? Ou seja, qual deles possui a mesma forma molecular do ciclo butano? Então, como é que seria o ciclo butano? Eita, saúde, meu Senhor Jesus. Perdão, gente. Saúde. Ah, Maria. Eita, meu Deus do céu. Ah, não, gente, tô soprando. Não saiu nada não, tá? Só poeira. Então, aqui. Vamos lá. Vamos lá. Como é que a gente faz, então, professor? Esse tipo de indagação. Como é que a gente faz? Primeiro, a gente tem que ir para cá, não é? Ó? Ciclo butano. Como é que seria o ciclo butano? Eu vou colocar aqui nos palitinhos, fica mais fácil para trabalhar. Né? Ó, se é ciclo, é fechado. E se é butano, é 4. Então, eu tenho um hidrogênio aqui, ó. Tem um hidrogênio, tem outro hidrogênio, né? Tem um hidrogênio, tem outro aqui, ó. Vou ter também o 2, né? 2 hidrogênios. E aqui também. Só para ficar mais bonitinho, vou colocar hidrogênio com cores, né? Vou colocar aqui as cores do hidrogênio. Vou botar aqui um hidrogêniozinho. Para vocês verem que eu estou formando a cadeia do ciclo butano. Fiz aqui as cadeias, vou fazer os hidrogênios. Então, já podem contar aí comigo, né? Quantos hidrogênios e quantos carbonos tem na molécula, né? Já dá para contar aí, tá? Então, nós temos 4 carbonos, 2, 4, 6, 8 hidrogênios, né? 4 carbonos, 8 hidrogênios. Então, a primeira coisa a ser feita é verificar a forma molecular do que está sendo perguntado, esse composto. Aqui vai ser o quê? C4H8, né? C4H8. C4H8. Se você olha para essa molécula aqui, ó, but1-ino.
né? Butiluíno. Então, está dizendo que no carbono 1, nós temos uma ligação tripla. Então, se eu tenho ligação tripla, eu tenho um hidrogênio ligado ao carbono aqui, ó, né, para poder fechar 3, 4, né, com esse carbono, que vai se ligar aqui com esse outro carbono, que terá essa ligação, e terá mais 2 e mais 1 ligado aqui, né? Então, já vi que não tem a mesma quantidade de hidrogênios, né? Já vi que não tem mais a mesma quantidade, nem no A e nem no B. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa é a molécula do ciclobutano, né, o C4H8, e vou lá para a letra A, o butiluíno. Olha a estrutura dela aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem o hidrogêniozinho que eu tinha falado para vocês, e daqui eu já não tenho. Então, eu estou perdendo quantos hidrogênios aqui? 2, 3, né, praticamente. Né? Então, aliás, 2, porque o fato de eu não ter mais um aqui. Então, note que é diferente a forma molecular. Então, se são diferentes aqui, ó, eles não são isômeros. Do mesmo jeito que eu vou ver na letra B. Na letra B eu vejo a mesma coisa, ó. Volta. Isso, ó. Agora só mudou a posição, né? Ó, esses dois são isômeros de posição, vocês estão vendo, né? Agora só muda a posição da insaturação, que é a tripla. Então, eu também não tenho a mesma quantidade de hidrogênios. Aqui também vai ter só 5. Então, não são isômeros, não é isômero do ciclobutanol. Então, vamos lá para o metilpropano. Aqui tem uma pequena falha que era para estar 2-metilpropano, tá? Era para estar o 2-metilpropano. Vou botar um 2 aqui na frente, só porque eu não gosto de ver o erro assim acontecendo. E outra aqui está muito separado, ó. Isso aqui não pode acontecer não, tá? Tem que estar unido o prefixo com as ramificações. Então, seria 2-metilpropano, que é o que está vendo aqui, ó. Então, se eu contar aqui carbonos e hidrogênios, tem os 4 carbonos, mas eu tenho 10 hidrogênios. Então, é diferente desse aqui, não é? Ó? É diferente, então eu não posso dizer que são isômeros. Não dá para dizer isso. Eles são diferentes, então não é isômero do ciclobutano. Prosseguindo aí, letra B. Letra D, vamos ver a letra D. A letra D é uma cadeia linear, que são 4 carbonos, que tem 2, né, tem 6, né? Tem 10 hidrogênios. 10 é diferente de 8. E só nos resta a letra E, né? A letra E é a resposta. Mas nós vamos ver como é que fica a parte estrutural dela, ó. A parte estrutural é o metilciclopropano. Tá muito afastado aqui, tá vendo? Ó, não pode ficar, tá? Ele tem que ficar próximo. Então, metilciclopropano, esse metil tá no carbono 1. Então, poderia fazer a cadeia dessa maneira, e contando os carbonos, né? Contando os carbonos, eu vejo que eu tenho 8 hidrogênios e 4 carbonos, assim como o ciclobutano, né? Assim como o ciclobutano. E aí, consequentemente, o nosso gabarito é a letra E. É o único composto aí com capacidade de ser isômero do ciclobutano. Tudo bem? É o único com essa capacidade. Então, não é tão complicado assim trabalhar com essa parte de isomeria, tá? Não é tão complicado assim. Vamos prosseguir. Vamos ver aqui. Considerando os compostos orgânicos numerados de 1 a 4, tá vendo aí, né? Não é correto afirmar que, vamos ver, na letra A, 1 e 2 é de posição? Não é correto afirmar. 1 e 2 não é de posição? O que é que vocês notam? O que é que vocês acham? É de posição ou não é? Tá correto o que ele está dizendo? Tá correto, não tá não? Observe aí, ó. Observe aqui, ó. O que é que tá mudando nos dois? O que é que muda nos dois? Eles são isômeros? São. Tem a mesma quantidade de carbonos, mesma quantidade de hidrogênios. Se você for ver, eles têm as mesmas quantidades, né, ó. Ou não? Será que eu tô vendo errado? Bora ver. 3, 6, 7, 8. Aqui. 3, né, ó. 3, 5, 6, 7, 8. Então tá igual, não tá não? Então, eles são isômeros. Mas que tipo de isomeria é essa? De posição. Então tá correto. Eu quero errado, né? Então tá correto. Na B, 1 e 3 é de cadeia. 1 e 3 é de cadeia. Se a gente for ver, aqui eu tenho 4 carbonos, não tenho? 1, 2, 3, 4. Cada carbono tem 2 hidrogênios aqui, ó. Cada carbono tem 2 hidrogênios. Consequentemente, eu vou ter o que? C4H8. Foi o mesmo que nós vimos no passado. E aqui eu tenho quanto? 1, 2, 3, 4. C4, quantos eu tenho de hidrogênio? 5, 6, 7, 8. Então, o quê? São isômeros de cadeia, tá correto, né não? Ó, essa daqui é uma cadeia aberta e essa daqui é uma cadeia fechada, com as mesmas quantidades de elementos. Cadeia aberta, cadeia fechada, com as mesmas quantidades de elementos. Então, também está correto na letra B. Na letra C,
2 e 3 é de função? 2 e 3 seria de função? Não, né? 2 e 3 seria de cadeia, tá? O 2 e 3 seria de cadeia, porque os dois eles têm a mesma forma molecular, e os dois são hidrocarbonetos, mas os dois não se diferenciam pela função, tá? Os dois estão se diferenciando pela cadeia, um é cadeia fechada e a outra é cadeia aberta, não é isso? Então, já pode montar um pontinho aí na letra C, mas bora ver a D. 2 e 4 é cadeia? 2 e 4 é cadeia? É, não é? Ó, tem uma cadeia aqui, ó. Cadê o núcleo? Tem uma cadeia aberta e tem uma cadeia fechada. As quantidades vão ser as mesmas, né? As quantidades vão ser as mesmas, então tá correto. E na letra D, 1, 3 e 4, cadeia. 1, 3 e 4 é de cadeia. Esse é isômero desse, que também é isômero desse. Então vamos ver qual é a letra correta aí. Vamos observar a letra correta. É justamente 2 e 3, né, ó. Que no caso, eles não são de função, não é isso? No caso, eles são de cadeia. Eles são de cadeia e a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu não vou deixar atividade, tá? Não vou deixar atividade hoje, não. Eu quero que vocês leiam esse capítulo, vejam a definição, né, lá na unidade 6, veja a definição, observe direitinho, relembre o que eu falei, e na próxima aula eu já vou entrar com questões para a gente poder relembrar o que eu falei agora, e eu vou entrar depois, na sequência, com a isomeria geométrica, tá? Depois é a óptica. Primeiro a geométrica, depois a óptica. Ok? Se quiserem ler também sobre isso, é bom. E até porque está muito relacionado ao nosso dia a dia. Tá? O Eriantes nem espera, vai embora, né? Eu vou dar uma olhadinha no capítulo. Tem um livro, oh, que bom. Tá? Então, pessoal, muito obrigado. Boa tarde para todos e bons estudos. E até a próxima. Tchau.